bendizendo a beleza de sua santidade. Amém? Queremos compartilhar com a palavra de Deus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3. Nós iremos falarmos vários capítulos, versículos da Bíblia, só que esse aqui é o texto chave para nós. Amém? Tudo achado? Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Somente daqui. Eu quero ficar com essa parte hoje na palavra de Deus, quando nós estamos trabalhando um pouco nela, que diz assim: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquelas pessoas que se chegam até Deus, ela tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E os nossos antepassados, eles conquistaram muitas coisas, muitas lutas, muitas bênçãos através da fé que estava dentro de cada um das pessoas. Como que um homem chamado Abraão, um homem com 75 anos de idade, uma mulher com 65 anos e ainda é estéril, como é que um casal nessa idade, nessa possibilidade, pode se tornar pai de multidões? Como é que uma mulher chamada Ana, que também ela é estéril também, como é que uma mulher faz um voto com Deus para que Deus abra a madre dela e ela consiga, para que ela venha conseguir ter um filho, e Deus não só abre a madre dela para ela ter um filho, mas também dá 7 filhos para essa mulher. Irmãos, como é que um homem chamado Noé ouve a voz de Deus dizendo que iria chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, que era para ele construir uma arca, e ali entrar ele e a família dele, porque haveria um dilúvio sobre a terra, e ali a terra seria destruída, todas aquelas almas viventes, somente aqueles que estavam na arca é que iriam sobreviver àquele grande dilúvio. Como é que o povo ele sai do Egito ali, atravessa pelo meio do mar, em seco, e ir para uma terra que Deus prometeu que daria a esse povo? Tudo isso aconteceu em muitos milagres, muitas vitórias e muitas bênçãos aconteceu no passado e acontecem até hoje através da fé em Deus, da fé de que Ele pode fazer, da fé de que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero encorajar você nesse culto, você que está aqui nesta noite, nesse culto, você também que está nos assistindo nessa live, eu quero fazer com que você venha exercitar a sua fé na caminhada cristã. Nós vemos aqui na carta de Paulo aos Romanos que Deus deu a cada um uma medida de fé.
Então, cada um de nós, se procurarmos dentro de nós a fé, nós acharemos fé. E o que é a fé? A fé é acreditar. A fé ela é perseverar. A fé é não duvidar da palavra de Deus. A palavra fé é não duvidar de Deus, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele fala e daquilo que Ele fez ou faz ou há de fazer pelas nossas vidas. A fé é ter a certeza de que as coisas que nós esperamos e as coisas que nós não vemos, elas irão acontecer. Elas vão acontecer quando? No tempo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Então Deus ele está no controle de todas as coisas. E esta fé que está dentro de nós, ela precisa ser exercitada. Nós iremos ver alguns personagens que chegaram a exercitar a sua fé, conquistar as suas bênçãos, conquistar as suas lutas, conquistar os seus milagres, porque eles creram na palavra de Deus, porque eles acreditaram na palavra de Deus. Alguns, Jesus até elogiou a fé dessas pessoas, e outras pessoas, Jesus repreendeu eles por causa da falta de fé, ou por causa de ter uma fé pequena. Se vocês nós abrirmos a palavra de Deus lá no Evangelho, após escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21 e 28, ali narra a história de uma mulher cananeia. Essa mulher estava com uma filha dentro da sua casa, dentro do seu lar, endemoniada, e diz a história que no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 24, que a fama de Jesus ela corria por toda a cidade, corria por toda a Síria, e todos que tinham enfermidades, todos que tinham pessoas atormentadas pelos espíritos, pessoas endemoniadas, eram trazidas até Jesus, e Jesus curava essas pessoas. E essa mulher então cananeia, sabendo da fama de Jesus e dos milagres que Jesus fazia para aquelas pessoas que eram trazidas até Ele, então ela decide então procurar a ajuda que ela tanto precisava para sua filha. Ou seja, ela depositou a sua fé naquele que poderia ajudá-la naquele momento, naquela situação que ela estava vivendo. E detalhe, irmão, nunca se tinha ouvido na história que as pessoas viviam expulsando demônios, viviam expulsando espíritos malignos. Só se fala em expulsar demônios no Novo Testamento. No Velho Testamento não se vê pessoas expulsando demônios, mas no Novo Testamento, na vida de Jesus, ali então começam então, os demônios a serem expulsos do corpo das pessoas, que o próprio demônio se apossava. Então, a palavra do Senhor termina na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que ele quem? Jesus, ele veio para desfazer as obras das trevas. Então aquela mulher, ela saiu da sua casa com a certeza de que Jesus iria atender o seu pedido. Por quê? Porque ele veio para desfazer as obras das trevas. Então ela coloca no seu coração, ela decide no seu coração: eu vou ir atrás daquele que pode resolver a minha situação. Isso é ter fé. Isso é ter a certeza daquilo que ela estava esperando, que era a cura de sua filha que estava ali endemoniada em sua casa. E diz a história então que essa mulher, então ela saiu da sua casa, ela vai atrás de Jesus, clamando a Jesus, e diz a história assim que Jesus ele não respondeu nenhuma palavra para essa mulher. E a mulher veio gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuou andando. Jesus não deu nem atenção para o clamor daquela mulher. Os discípulos que estavam ali andando com Jesus falam para Jesus: olha, despede essa mulher, porque essa mulher já está perturbando, essa mulher está vindo atrás de nós, gritando, chamando, clamando. Despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu aos seus discípulos assim: olha, eu não fui enviado às ovelhas perdidas, e sim eu fui enviado aos filhos de Israel. De repente, então, essa mulher, ela aparece na frente de Jesus e ela diz: Senhor, socorre.
Jesus então responde para aquela mulher que não era bom então ele pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus queria dizer é que não é certo eu pegar as bênçãos dos filhos e dar para quem não tem compromisso comigo. Essa mulher então ela dá uma resposta para Jesus que move o coração de Jesus. Então ela diz assim: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus então responde para essa mulher e elogia ela, dizendo assim: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, nem aquelas pessoas que estavam andando com Jesus tinham fé tão grande quanto a daquela mulher. Ô mulher, grande é a tua fé. No Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13, narra a história também de um homem centurião que tinha ali um dos seus servos paralíticos e atormentado violentamente. Esse centurião então chega diante de Jesus e conta para Jesus o que estava acontecendo com o seu servo, com o seu criado. Jesus então responde para o centurião: eu irei e lhe terei saúde. O centurião então responde para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus então maravilhou-se ouvindo isso e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Olha Jesus elogiando pessoas que depositam a sua fé nele. Jesus então pega e fala para o centurião: vai e seja feito como você creste. E diz a história que naquela mesma hora seu criado ficou sarado. Isso é ter fé. Outra história que está registrada no Evangelho, agora em João, capítulo 4, versículo 46 e 53, a 53 diz assim, a respeito da cura de um filho de um oficial de um rei. Diz a história que esse oficial ele chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, desce e cura lá o meu filho, antes que ele morra. Jesus então olha para esse oficial e diz assim: ó, vai, o teu filho vive. O oficial então ele creu na palavra de Jesus e ele volta para a sua casa. E diz a história assim que antes de ele chegar em sua casa, os seus servos já vinham ao seu encontro pelo caminho e disseram para ele assim: ó, vem porque o teu filho vive. O oficial então perguntou para os seus servos: a que hora foi que o menino melhorou? E os seus servos então falaram assim: olha, foi ontem, às 7 horas da noite, e a febre o deixou. Seu filho, ele vive, seu filho está curado, seu filho está sarado. E o filho, o oficial então ele veio, então foi a mesma hora que Jesus falou assim: vai que o teu filho vive. E diz a história que toda a casa daquele oficial então passou a crer em Jesus, passou a crer na palavra de Jesus. Houve salvação na casa daquele oficial de um rei. Por quê? Porque eles creram em Jesus, creram na palavra do Senhor e houve salvação na sua casa. Aqui nós vamos falar de pessoas que não eram cristãs, mas que creram em Jesus e alcançaram seus milagres e suas bênçãos. Através do que? Através da fé. Através da fé que estavam dentro delas. Outros personagens que nós iremos lembrar-nos aqui são os próprios discípulos. Os próprios discípulos de Jesus. Lembrando a todos que os discípulos, eles viam e viviam todos os dias vendo os milagres que Jesus fazia na vida das pessoas. Porém, eles não criam. E muitos duvidaram das promessas do Senhor, da promessa da palavra de Deus. Jesus por 2 vezes chegou a repreender os seus discípulos por falta de fé, ou por ter uma fé pequena, uma fé não suficiente para eles alcançarem seus milagres, para eles alcançarem as suas maravilhas. Por quê? Porque eles deixaram a dúvida apagar a fé que existia dentro deles.
Evangelho apóstolo de Mateus, capítulo 8, versículo 23, e assim que Jesus ele entra no barco, juntamente com seus discípulos. Ali então ele procura ali um lugarzinho, um canto, e ali então ele vai dormir, ele vai tirar um cochilo. E diz a história que no meio do mar, de repente, acontece um grande temporal de vento, uma tempestade muito grande, o barco era coberto pelas ondas. Os discípulos então eles ficaram apavorados, ficaram com medo daquela tempestade, daquelas ondas que vinham sobre o mar, sobre o barco. E então eles pegam e falam assim: vamos acordar o mestre. Eles vão lá, acordam Jesus, falam assim: Senhor, salva-nos, o Senhor não te importa que nós iremos perecermos? Jesus então ele se levanta e diz assim: por que vocês têm medo? Por que vocês têm medo? Homens de pequena fé. Outra vez Jesus diz aos seus discípulos para eles entrarem no barco, para passarem para o outro lado da margem, enquanto ele ali ia despedir a multidão, ia no monte orar um pouco ao Pai, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele também orava ao Senhor, ele orava ao Deus dos céus. E diz a história que ali se levanta também uma grande tempestade no meio do mar, e de repente chega ali Jesus andando na madrugada, indo de encontro aos seus discípulos, andando sobre as águas. De repente os discípulos então ficaram com medo, porque vê um homem andando sobre as águas, aquilo ali era um sobrenatural de Deus. Os discípulos então começam a falar assim que era um fantasma que estava vindo em sua direção. Jesus então pede para eles que eles não tivessem medo, porque era ele que estava indo de encontro àquela tempestade, de encontro à vida deles, para que eles pudessem ali se acalmar diante daquela tempestade. Pedro então disse para Jesus: se és tu mesmo, mestre, então manda-me ter contigo. Jesus ele pega e fala assim: vem, Pedro. E Pedro então, ele começa a andar sobre as águas. Ele desce do barco, começa a andar sobre as águas. Ele começa então a viver o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural em sua vida, que é andar sobre as águas. Quando ele vê aquela tempestade, aquelas ondas tudo ao redor dele, de repente ele tira o olhar de Jesus e ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para os vendavais, e ali então ele começa a afundar. Pedro então clama a Jesus para que Jesus venha e salve ele, para que ele não venha morrer afogado, se afundar naquelas águas. Jesus então estende as suas mãos e levanta Pedro e fala assim: por que tu duvidaste, homem de pequena fé? O que eu consigo enxergar nessas histórias que foram contadas, tanto daquelas pessoas que eram ímpias, mas que creram na palavra de Deus através da fé, como a dos discípulos que andavam com Jesus, mas não tinha a fé suficiente que Jesus queria que eles tivessem. O que eu consigo enxergar nessa história é que às vezes o ímpio, que não tem nada com o Senhor, que não tem compromisso com Deus, às vezes tem mais fé do que nós que andamos com Deus. Os discípulos viam o milagre, os discípulos viviam o milagre. Como é que Jesus pega ali 2 pães, 5 peixes e alimenta a multidão? Então eles viam o milagre, eles viviam o milagre. Como é que os discípulos ali viam Jesus curando os coxos, curando os enfermos, ressuscitando mortos, e muitas vezes não tinham fé suficiente em Jesus? De que quando eles passavam pelas lutas, quando eles passavam pelas provas, quando eles passavam pela tempestade, quando eles passavam pelas ondas, quando os vendavais vinham sobre eles duvidavam, e Jesus chegava a falar que eles eram homens de pequena fé. Era a mesma coisa que Jesus falou assim: cadê a fé de vocês? Vocês têm fé para que as coisas aconteçam na vida dos outros, e na vida de vocês? Vocês não acreditam? Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós somos essas pessoas. Quando chega algo na nossa vida, alguém falando: irmãos, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo,
estou passando por isso, estou passando por aquilo. O que a gente fala? Irmãos, vamos orar. Vou te ajudar em oração. Irmãos, Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua causa. Deus vai mudar a sua situação. Nós somos bons muitas vezes para encorajar as pessoas. E nós? Por que nós não temos a mesma fé? Por que a nossa fé, muitas vezes, é igual a desses discípulos? É muito pequena. Por que nós não temos uma fé grande como aqueles ímpios? De só ouvir a palavra do Senhor, acreditar, perseverar, falar assim: não, se o Senhor falou, eu vou ficar naquilo que Deus falou. Por quê? Porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Deus falou, eu sei que é verdade. Nós vimos histórias que muitos aqui colocavam as coisas em seu coração. Aquelas pessoas ímpias, elas acreditavam que elas iam em busca daquilo que elas queriam, daquilo que elas precisavam. Elas não duvidavam, mas elas criam que tudo era possível aos que criam no Senhor. A palavra do Senhor diz assim que tudo é possível aos que crêem no Senhor. Se tudo é possível ao que crê no Senhor, por que nós não cremos? Por que duvidamos? Por que não acreditamos? Por que não tomamos posse da palavra de Deus? Por que não tomamos posse das promessas de Deus sobre nós? Eles criam na palavra do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim que o Senhor ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jeremias 1,12 diz assim que o Senhor ele vela pelo cumprimento da sua palavra para cumprir. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 10, diz assim que quem não crê nele o faz mentiroso. Olha para nós vermos o grau que é. Quem não crê no Senhor faz dele mentiroso. Só que Deus é o único que não pode mentir. Ele diz a palavra de João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Números 23, 19 diz assim que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. João 8,32 diz assim que Ele é a verdade, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade que é Jesus vos libertará. Então Jesus, Ele é a própria verdade, o Senhor é a própria verdade. E é nessa verdade que eu e você nós temos que ficarmos firmados. Irmãos, nós temos que começarmos a exercitar a nossa fé. A nossa fé tem que ser exercitada dentro de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 58, diz assim que Jesus, ele chegou em sua cidade, depois de pregar por várias cidades, ele chega em sua cidade, e ele começa a pregar o Evangelho na sua cidade. Pregar o Evangelho no tempo. E diz a história assim que muitas pessoas se maravilhavam da sabedoria de Jesus. Mas diz assim que ele não pôde fazer muitas coisas na sua cidade. Por causa do quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Olha para você ver que muitas coisas em nossa vida são impedidas de fazer por causa da nossa incredulidade no Senhor. O Senhor muitas vezes ele fala que vai fazer, e muitas vezes nós falamos assim: será que vai? A palavra do Senhor diz assim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e muitas vezes nós não acreditamos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que restaura. E muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus, não exercitamos a fé no Senhor.
quando nós não exercitamos a fé no Senhor, a dúvida vem e apaga as promessas de Deus sobre nós. Nós temos que começarmos a exercitar a nossa fé. Nós temos que começarmos a acreditarmos mais um pouco no Senhor. Irmãos, os discípulos de Jesus só começaram a viver e fazer milagres em nome do Senhor quando eles começaram a exercitar a fé deles em Cristo. Eles só começaram a fazer milagre, viver milagre, quando eles começaram a exercitar a fé deles no Senhor. Quando eles passaram a crer no Senhor de verdade. Quando eles começaram a crer no Senhor de verdade, você vê de repente chegar Pedro e João à porta de um templo chamado Formosa, e ali tem um paralítico sentado à beira, a porta, quer dizer, a porta do templo, pedindo ali esmola. Aí você vê um Pedro e um João cheios da presença do Espírito Santo. Ele chega e fala assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho dentro de mim, o poder do Senhor e a autoridade que Ele me deu, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E diz a história então que o paralítico ficou curado. Por quê? Porque ele exercitou a fé e a palavra que Jesus falou para eles. Jesus falou para eles assim: eis que eu vos dou o poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer milagres. E eles começaram então a exercitar o poder que Jesus deu a eles através do nome do Senhor. E eles começaram então a viver as maravilhas e praticar as maravilhas no nome do Senhor. De repente, você vê ali os discípulos tentando pescar peixe a noite toda e não conseguiram pescar nada. De repente chega Jesus à beira da praia. Jesus olha para eles e fala assim: ei, vocês têm alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Jesus então dá uma ordem para eles: então joguem a rede do lado direito. E diz então que eles jogaram a rede do lado direito, e eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Por quê? Porque deram ouvido à palavra do Senhor. Quando eu e você, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Mas é preciso a fé ser exercitada. É preciso eu e você ficarmos firmados naquilo que Jesus falou. Jesus falou para ele: joga a rede do lado direito. E se eles não tivessem jogado? E se eles não tivessem acreditado? Será que eles teriam pescado os peixes? Não. Por quê? Porque eles já estavam cansados de pescar e não tinham pescado nada. Mas conforme eles deram ouvido à palavra de Deus, houve ali um milagre, houve ali uma multiplicação, houve ali uma grande pesca, uma pesca maravilhosa na vida daqueles discípulos, porque exercitaram a sua fé. Eles não duvidaram da palavra do Senhor. Assim será em nossas vidas. Como está a nossa fé? Está grande como a daqueles simples, ou pequena como a daqueles discípulos que não exercitaram a sua fé antes de aprender a exercitar a sua fé? Como está a nossa fé? Grande, pequena, sem fé? A fé está dentro de nós. Mas uma certa vez Jesus ele falou assim para os seus discípulos. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, acrescenta-me a fé. E Jesus então ele vai ali e acrescenta a fé dos seus discípulos. Se você muitas vezes está com a sua fé pequena, fala: Senhor, acrescenta-me a minha fé.
Me ajuda a acreditar mais um pouco em Ti. Senhor, a fé que eu estou tendo não está sendo suficiente para me ver os Teus milagres, para me ver as Tuas maravilhas, para me ver os Teus sinais. Senhor, acrescenta a minha fé. E o Senhor Ele acrescenta, o Senhor nos dá. O Senhor diz assim que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Ele que Ele dá. Senhor, acrescenta a minha fé. Irmãos, a fé, ela está dentro de nós, só que ela precisa ser colocada em prática. Lembra do começo da mensagem que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus? Então como é que nós devemos então, pastor, viver nessa fé? Acreditar nessa fé? Nós devemos acreditarmos e não duvidarmos da palavra de Deus. A fé, ela se vive, ela não se explica. A fé é crer no sobrenatural. A fé é ter a certeza das coisas que se esperam. A fé é ter a prova das coisas que não se vê. Senhor, eu não estou vendo, mas eu vou crer, porque é a Tua palavra que diz. A Tua palavra é o alimento que me alimenta. A Tua palavra é que abre porta onde não tem porta. A Tua palavra é aquela que cura. A Tua palavra é aquela que traz salvação. A Tua palavra é aquela que liberta. A Tua palavra é aquela que tira o homem do pecado e traz para a divina luz. Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Senhor, eu quero andar por fé e não quero andar por vista. Por mais que as situações, Senhor, mostrem ao contrário, eu vou ter fé, eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou perseverar, porque eu quero ter a certeza das coisas que eu espero, das coisas que eu preciso, das coisas que eu necessito, seja ela mudança, seja ela uma porta de emprego, seja ela uma salvação no lar, seja ela uma transformação na família. Senhor, eu quero viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E eu vou ficar firmado nas Tuas promessas que o Senhor tem na minha vida e na minha casa. Senhor, acrescenta a minha fé, porque fé ela é a certeza das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se vê. Nós estaremos fazendo uma oração nesta noite. Você que muitas vezes está com uma falta de fé, você vai orar ao Pai, pedir ao Pai, para que o Senhor acrescente a sua fé. Se você está com uma fé pequena, mas que está funcionando, mesmo assim, acreditando, porque a palavra do Senhor diz assim, que ainda que nós tenhamos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos também dizer a este monte, passe daqui para colar, acreditando e não duvidando, e ele passará. Ou seja, o que Jesus queria dar exemplo é, ainda que você tenha uma fé pequena, mas se você não duvidar em seu coração, aquilo que você pedir será feito. Então, se você tem uma fé pequena e exercita ela, continue exercitando para que ela venha aumentar. Se você tem uma fé pequena e acha que ela não é suficiente para alcançar aquilo que você almeja, Senhor, acrescenta a minha fé. Agora, se você está com a sua fé grande, divide ela um pouco comigo, eu aceito também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se coloca de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nesta noite, Pai, nós
falando um pouco a respeito da fé, ó Pai. Muitos, ó Pai, estão com a sua fé, ó Pai, pequena, Pai, fé não suficiente para acreditar, ó Pai, o suficiente, ó Pai, em Ti, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós duvidamos, ó Pai, da Tua palavra, das Tuas promessas, ó Pai, mas nessa noite, ó Pai, neste culto, ó Pai, neste dia, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha acrescentar, ó Pai, a nossa fé, para que nós, ó Pai, não venhamos, ó Pai, duvidarmos, ó Pai, das Tuas palavras, das Tuas promessas, ó Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, vivermos, ó Pai, o sobrenatural do Senhor sobre nós. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está no controle, ó Pai, de todas as coisas, ó Pai, mas muitas vezes, ó Pai, nós duvidamos, ó Pai, da Tua palavra, não cremos, ó Pai, o suficiente, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, acrescenta-nos a fé, ó Pai. Faça, Pai, com que a nossa fé, ó Pai, venha aumentar, ó Pai. E nós vamos, ó Pai, crer, Pai, nos Teus milagres, nas Tuas maravilhas, nos Teus sinais, nos Teus prodígios, ó Pai, para que haja, Pai, salvação no nosso lar, ó Pai, para que haja cura, transformação, restauração, ó Pai. Pai, nós queremos, ó Pai, vivermos, ó Pai, os Teus milagres, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai, e testemunhar as maravilhas do Senhor, ó Pai, sobre nós, ó Pai, aqui na face da terra, ó Pai. Pai, pedimos também ao Senhor, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, nós temos uma fé, ó Pai, que ela é pequena, mas nós acreditamos que o Senhor, ó Pai, há de operar sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, no Senhor através da nossa fé, ó Pai, mesmo sendo pequena, Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus, ó Pai, que faz também os milagres, os prodígios, as maravilhas também sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que com essa fé pequena que ainda temos, ó Pai, mas nós temos, ó Pai, que o Senhor pode, Pai, curar aquele que está enfermo, sarar aquele que está doente, Pai, abrir as portas que se encontram fechadas, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós usamos, ó Pai, essa fé pequena, ó Pai, e colocamos, ó Pai, as nossas causas, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, porque nós, ó Pai, sabemos, ó Pai, que aquilo que é impossível para os homens, ó Pai, se torna possível para o Senhor, ó Pai. Mas queremos, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, ter uma fé grande, Pai, uma fé, ó Pai, que acredita no Senhor e que não duvida, Pai, da Tua palavra, Pai. Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que a nossa fé venha estar aumentando cada vez mais e mais, Pai, para que nós possamos, ó Pai, não só usar, ó Pai, a nossa fé para edificar a vida de outras pessoas, ó Pai, mas também que nós queremos usar, ó Pai, a nossa fé para edificar a nossa vida, nosso lar, a nossa casa, ó Pai, a nossa família, os nossos familiares, Pai, as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Pai, continue, Pai, trabalhando em nós, ó Pai, e por nós, ó Pai, não Teu filho amado, Pai. Te peço aqui nesta noite, Pai. Pai, eu peço ao Senhor também, ó Pai, este meu irmão, esta minha irmã, ó Pai, que chegou aqui muitas vezes, ó Pai, com esta falta de fé, ó Pai, acrescenta a fé dos meus irmãos, ó Pai, traz fé na vida dos meus irmãos, ó Pai, para que eles possam olhar por fé, não olhar por vista, ó Pai, porque muitas vezes, ó Pai, quando olhamos por vista, nós desanimamos, ó Pai, mas quando nós olhamos por fé, ó Pai, nós temos a certeza, ó Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, e que no Teu tempo as coisas, ó Pai, irão acontecer, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, Pai. Pai, peço também ao Senhor, ó Pai, aquele meu irmão, minha irmã, Pai, que está nesta noite, ó Pai, com uma causa, Pai, impossível, Pai, de ser realizada, Pai. Pai, que Ele venha usar a fé, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, usarmos a fé também, Pai, do Senhor, ó Pai, que o Senhor, Pai, pode realizar, ó Pai, o milagre, Pai, e aquilo que meus irmãos têm colocado, Pai, diante da Tua presença, Pai. Peço ao Senhor, Pai, visita cada vida aqui nesta noite, Pai. Visita, Pai, a vida do irmão Cléber, Pai. Visita também, Pai, a vida da Larissa, da irmã Lúcia, da Lina, da Aline, Pai, do seu Otávio, Pai, a vida da Jennifer, também a vida do Ângelo, Pai, a vida, Pai, da Maria Lúcia, da Marcileine, Pai, a minha vida, Pai, Pai, vai de encontro às nossas vidas, vai de encontro às nossas necessidades, às nossas dificuldades, Pai, e tudo aquilo que nós temos colocado, Pai, diante do Teu altar, Pai. Pai, nós queremos o Deus do impossível, Pai, o Deus, Pai, que realiza sonhos, sinais, prodígios e maravilhas, Pai, e peço ao Senhor, Pai, nesta noite, Pai, um pedido especial a Ti, Pai, não venha deixar, Pai, que a fé que há em nós, Pai, venha faltar, Pai, mas que ela venha aumentar cada vez mais e mais, para podermos, Pai, andarmos por fé e não por vista, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e bendizemos em Teu santo nome, amém e amém, amém. Eu deixo você sentar um pouco.
Espero que essa palavra ela venha encontrar guarida no teu coração. Irmãos, continue acreditando e exercitando a fé que há em ti. Pastor, eu não tenho fé. Tem. Ela está dentro de você e precisa ser exercitada em nome de Jesus. Amém?